Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula do concurso da Câmara do Cabo de Santo Agostinho. Na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre história do Brasil e o conteúdo que tem lá no edital de vocês de invasões holandesas. Iremos trabalhar essa parte entendendo que é importante pensar especificamente a história de Pernambuco, que faz parte desse edital de vocês e que a gente acredita que a banca vai cobrar para vocês também. Dizer que você que quer contribuir com o nosso canal, curta, comenta e compartilha. Já chega e já deixa aquela curtida nesse vídeo, deixa aquele comentário, isso ajuda o nosso canal a crescer. Você que tem interesse no material em PDF com conteúdo e questões, ele está disponível. Então você entre em contato com a gente e aí você pode adquirir falando comigo pelo WhatsApp, beleza? Então vamos embora para o nosso conteúdo. Quando a gente fala sobre invasões holandesas, a gente tem que primeiro começar entendendo por que a Holanda veio parar no Brasil. Vê só, no século XVI, 1500 e pouco, a Holanda era aliada de Portugal. E o açúcar pernambucano, produzido aqui por Duarte Coelho e tudo mais, que a gente já viu na aula passada, aquela vontadezinha de espirrar que na hora do vídeo é bronca, né? Então, já ia para a Holanda. Ele vai para Portugal, pacto colonial, mas Portugal fazia negócios com a Holanda. Quando vem, e aí, por que isso muda? Porque acontece a chamada União Ibérica. Os Países Baixos, que a gente chama de Holanda, eles vão conseguir a sua independência perante a Espanha. Quando eles conseguem a sua independência, eles vão se afastar da Espanha. E a Espanha, naquele momento, dominava Portugal. Então, o Brasil deixa de fazer negócios com a Holanda. Então, a Holanda faz uma revolta contra a Espanha. A Espanha controlava Portugal, que controlava o Brasil. Deu para entender? E aí, por conta disso, o fluxo do açúcar deixa de ir para a Holanda. O que a Holanda faz? Tenta invadir o Brasil. Primeiro ela tenta invadir o Brasil em 1624, na capital do Brasil, que era Salvador. Consegue? Não. É frustrado o interesse de tentar entrar em Salvador. Até que em 1630, a Companhia das Índias Ocidentais, ela invade Pernambuco. E aí sim, ela logra êxito. São 24 anos de ocupação holandesa em Pernambuco. Os primeiros 7 anos são anos de conflito contra os senhores de engenho portugueses, contra grupos indígenas. Então são 7 anos de um conflito muito extenso, certo? Então hoje, quando a gente pensa na geografia da cidade do Recife, dessa região, a gente tem uma localidade, por exemplo, que tem muitos morros. Na verdade, a gente sabe que tem muitos morros em Recife. E os holandeses, eles guerrearam contra os portugueses justamente por esses morros, lá desde Paulista, que é onde começa a ocupação durante esse processo. E aí, depois desses 7 anos, quando de fato os holandeses se consolidam no Brasil, o que vai acontecer é que chega Maurício de Nassau em Pernambuco. E aí esse período é um período que é o mais conhecido da dominação holandesa. Por quê? Porque Nassau, ele é conhecido por inovar, por fazer crescer o Brasil, especificamente os que é chamado de Brasil holandês, tá? Que pega Pernambuco, Paraíba e uma parte do Nordeste até o Ceará. Então a gente pode chamar esse período de Brasil holandês, Nordeste holandês, porque também pode cair na sua prova, o pedaço dominado pela Holanda foi apenas o estado de Pernambuco. Falso, tá bem? Então, ele domina esse território, mas ele, sobretudo, ele inova a cidade do Recife. E aí ele vai construir uma ponte, tá certo? Então, vai ter a construção de uma ponte que é a primeira ponte das Américas, aqui. Ele vai ter também um momento de liberdade religiosa. Por que isso é importante? Porque vieram muitas pessoas para o Brasil. E, sobretudo, quem? Os judeus, que já sofriam muita perseguição. Então, vêm os judeus para Pernambuco e aí eles abrem, por exemplo, a primeira sinagoga das Américas, que é a sinagoga Carral do Israel, que fica na Rua do Bom Jesus, no Recife Antigo. Então, o período de Maurício de Nassau em Pernambuco, ele é um período onde ele vai chegar para governar para muitas pessoas. O que ele vai fazer? Ele vai conceder liberdade religiosa para católicos, que eram os senhores de engenho, protestantes, que eram os holandeses, e judeus pudessem vir para Pernambuco, porque os judeus eles tinham muito dinheiro.
Tudo bem, minha gente? Então, tudo isso está dentro desse espaço. Ele vai modernizar a cidade do Recife, ele vai fazer obras, ele vai fazer uma ponte, ele vai fazer limpeza urbana, tudo isso ele vai construir nesse momento. Vai ser um momento também de muita riqueza cultural, porque ele vai trazer cientistas, artistas, pintores, sobretudo dois pintores muito famosos, que são Franz Post e Albert Ecaute. Naquela época, é óbvio que você sabe, não tinha como alguém tirar uma foto. Então, ó, isso aqui, não. Então, o que você fazia? Trazia um pintor que ele vai, ó, você vai pintar essa árvore, essa pessoa, essa paisagem. Para quê? Para que lá na Holanda as pessoas possam ver como é o Brasil. Então, o trabalho desses pintores ele era fundamental. Por quê? Nassau ia chegar e escrever uma carta. Olha, o Brasil é assim, assim, assim. O Brasil tem uma fruta deliciosa que é assim, assim, assim. O cara vai lá e pinta um caju, uma melancia, uma banana, enfim. Faz parte do processo de você apresentar uma localidade para o mundo. Então isso é uma das coisas que fez parte durante o processo de Maurício de Nassau. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Não passe por esse vídeo sem deixar aquela curtida, aquele comentário. Se a gente está ajudando o canal, faz isso. Outra coisa, você pode compartilhar no seu Instagram, marca lá o professor, isso ajuda também para mais gente ver, manda no grupo do WhatsApp e espalhe o boato. Isso ajuda bastante o nosso canal a crescer, é uma forma de você estar contribuindo com a gente. A segunda é adquirindo os nossos materiais, falando com a gente aqui através do WhatsApp para comprar a nossa apostila ou ajudando através do Pix que fica na descrição do nosso canal, beleza? Vamos embora. Então, quando a gente fala, né, nesse processo aí que a gente está falando sobre as invasões holandesas, o período de Maurício de Nassau, ele é um período importantíssimo por isso tudo. E aí ele vai desenvolver e tal. Só que isso tudo que eu falei é o que no final das contas? Gasto. É grana. E a Holanda, ela vai acabar entrando num processo de guerra na Europa. Quando a Holanda entra num processo de guerra, o que vai acontecer? Ela vai precisar de recursos. De onde vem esses recursos? Ela vai querer extrair daqui do Brasil, daqui de Pernambuco, né, desse Nordeste holandês. E aí, a Holanda, uma coisa que ela tinha feito era emprestar dinheiro para os senhores de engenho. Por quê? Porque na hora que os senhores de engenho eles vão passar 7 anos de guerra, a condição das suas construções estava horrível, né? Então os engenhos e tal, a produção estava em decadência. Os holandeses emprestam dinheiro, os senhores de engenho dizem, massa, obrigado. Só que na hora que a Holanda está em crise, ela faz hora de pagar o empréstimo. Aí o senhor de engenho diz, agora eu não quero pagar não. Então isso vai gerar uma crise muito grande. Nassau fica nesse meio termo e acontece uma complicação muito grande. Por quê? Porque a Holanda começa a dizer, Nassau, eu não quero mais que você fique gastando dinheiro, investindo, gastando grana. Agora eu quero o meu lucro. Eu quero que você cobre o empréstimo, eu quero que você deixe de gastar com os pintor, agora eu quero o lucro do açúcar, porque eu preciso de dinheiro. E aí acontece uma crise, Nassau acaba saindo de Pernambuco e aí começa o período de expulsão dos holandeses, que são mais 10 anos de guerra. Então as invasões holandesas elas são 7 anos da chegada dos holandeses, de guerra, conflito, 7 anos de Nassau e 9, 10 anos de guerra, da expulsão dos holandeses. O que vai acontecer nesse período? Presta atenção. Os senhores de engenho eles se revoltam contra os holandeses. E aí eles começam a fazer uma série de conflitos. O primeiro grande conflito vai ser no Monte das Tabocas, a batalha lá em Vitória de Santo Antão, certo? Esse conflito que vai estar acontecendo. Os senhores de engenho vão se revoltar. Começa uma guerra. E algumas coisas que eu quero que você entenda sobre 2 pontos. Primeiro, onde é que estão os povos indígenas nessa história? O senhor falou aí, onde é que estão os povos indígenas? Dos 2 lados. Percebam isso. Os povos indígenas eles são dos 2 lados, porque muitos vão apoiar os holandeses e muitos apoiam os portugueses. Lembra que na aula que eu falei sobre indígenas, eu falei, nunca esqueça que os povos indígenas no Brasil são vários, diversos. Então não ache que é um só. Pelo amor de Deus, isso é muito importante. Então, os indígenas estão do lado dos portugueses, mas também estão do lado dos holandeses, ok? E outra coisa também vai ser muito importante é os africanos, os escravizados. Eles vão fazer o quê? Fugir. Os que conseguem, óbvio. Porque imagina, está acontecendo crise, guerra. Quem perseguia os escravos fugidos? O exército. Só que o exército está podendo perseguir escravo fugido? Não, porque ele está numa guerra. O que muitos escravos fazem? Fogem. É por isso que nessa região vai surgir o maior quilombo do Brasil, que é o quilombo de Palmares.
Você com certeza já ouviu falar sobre o Quilombo dos Palmares, mas não sei se você já sabia que ele tem tudo a ver com as invasões holandesas no Brasil. Porque é no período da expulsão dos holandeses que o Quilombo vai crescer justamente. E a República Palmarina, ela dura quase 200 anos, tá? Ela começa nesse período, mas ela se estende bastante em todo esse processo. Porque ela vem de antes e cresce nesse período, e aí depois ela vai chegar ao fim, até o 20 de novembro, né? Que quando o Zumbi vai ser assassinado, que agora é um feriado nacional. Até atento nisso, porque às vezes é um tema de prova também. Eles pegam um tema novo que aconteceu e jogam na prova de vocês. A banca, quando ela é inteligente, sabe trabalhar, ela faz esse tipo de coisa, tá bem? E aí, o que a gente vai ter nesse processo? Essa guerra que vai estar acontecendo vai ser primeiro a Batalha do Monte das Tabocas, depois a Batalha do Monte dos Guararapes, onde vai ser portugueses contra holandeses, tá certo? Os holandeses, eles eram mais preparados, tinham mais armas, só que eles não perceberam o terreno. E os portugueses, eles entenderam que na Batalha do Monte dos Guararapes era uma guerra de guerrilha. Como assim? Era um terreno montanhoso, é chuva, é lamaçal. De que adianta tu ter um canhão? Não adianta de nada tu ter um canhão. Então o que eles fizeram? Se organizaram para uma guerra de guerrilha. E aí eles conseguiram vencer a guerra. Vencem a guerra e expulsam os holandeses. E aí os holandeses, depois de 10 anos de conflito, serão expulsos justamente por conta disso. A questão toda é, acabaram os problemas? Não, porque os holandeses, eles vão para a região das Antilhas, que fica ali na América Central, produzir açúcar. E aí o que acontece pós-invasões holandesas é que entra em decadência a economia pernambucana e do Nordeste, justamente porque os holandeses agora serão adversários dos pernambucanos. E esse processo todo vai acontecer, logo depois encontra ouro nas Minas Gerais, e aí Pernambuco entra numa decadência. Então as invasões holandesas, eles são esse grande arco que acontece no nosso estado. E o Cabo Santo Agostinho, ele tem importância porque lá na Vila de Nazaré tem um forte, até hoje, que é muito importante. Aquele forte, ele servia de passagem e um ponto de abastecimento das tropas portuguesas para a derrota dos holandeses. Está lá no Cabo de Santo Agostinho. Então isso é importante para você entender, porque o Cabo, por ele ser um território lá que é um porto, tá certo? Você tem localidades ali muito importantes dentro dessa perspectiva. Beleza? Tranquilo? Gostou da nossa aula? Compartilha, deixa aquela curtida. Tamo junto. Forte abraço.